Bom dia. Iniciamos a aula então sobre mobilidade social, página 147 da apostila de sociologia de vocês, ok? Então já recorremos à apostila, mas antes, claro, fazer uma referência aqui da onde também nós temos um complemento da disciplina que é no Brasil Escola, tá? Então nós temos também um tema aqui, mobilidade social. Geralmente eu busco uma página, né? Uma imagem, né? Uma página trazendo uma imagem, obviamente, né? Uma página da web trazendo uma imagem, por dois motivos, né? Pelo motivo de divulgar, vamos colocar assim, para exemplificar um determinado assunto, né? Com uma imagem, ok? No caso aqui, uma pirâmide, né? Hierárquica que representa um pouco não, que representa bastante o que que é essa questão da mobilidade social. Outro motivo que eu trago geralmente é para fazer a divulgação mesmo, também, né, de sites, tá, que são, né, especializados, né, na disciplina a qual nós trabalhamos, que é história, sociologia, filosofia, geografia, né? Então a minha ideia é essa, é fazer uma divulgação. Por que divulgação? Por que divulgar, né? Pelo seguinte fato: primeiro, ele é um complemento, né, do material que vocês têm em mãos, que é um material físico, a apostila, que é um material um pouco ultrapassado, não no sentido da informação, no sentido do próprio material físico mesmo, né? Por quê? É um material ultrapassado no sentido de ser estático, ele é parado. E hoje, principalmente vocês, jovens aí, da faixa etária aí dos 15 aos 20 aí, né? É um pessoal que nasceu na era da tecnologia, na era do movimento, na era da virtualidade, onde tudo se mexe, tudo se movimenta, como aqui, ó. Nós temos um site aqui, ó, né, do Brasil Escola aqui, onde você tem inúmeras informações e todas elas praticamente se movimentando. Olha aqui, ó, o podcast aqui dos caras aqui passando uma informação. Se nós descermos mais abaixo, aqui nós temos outras. Aqui, ó, tudo aparece aqui, né? Tudo se move. Ó, outra imagem aqui que representa essa questão da mobilidade social, né? E por aí vai, né? Então, olha a outra aqui, ó, né? Então, nós temos um movimento, né? Quando nós pegamos, por exemplo, as webs, né? As redes, as páginas na web aqui, né? Tudo está se movimentando. Então, eu acho que vocês conseguem assimilar melhor. Alguns falam que não, né? Falam, não, a formação estática, ela, né? A formação parada, o livro, ele exige da pessoa mais concentração. E eu concordo. Certo? Que eu concordo para a minha geração, para a geração de vocês é meio difícil. Né? Hoje é o número de leitores, né, do material físico do livro, né, é muito inferior do que 10 anos atrás, do que 20, do que 30 anos atrás, certo? E cada vez diminui o número de leitores com relação a esse tipo de material. Ainda quem recorre à leitura de livros, né, são, são pessoas da minha geração, né, talvez uma geração após a minha, que nasceu, mas ainda assim, né, a gente hoje, por exemplo, mesmo ainda nós termos como base uma leitura, né, de um material diferente de vocês, um material, né, que é do século passado, antes mesmo, né, o livro ele surge, né, de Gutenberg, na época da Idade Moderna, né, e ele só vai se popularizar, vamos colocar assim, aliás, ele não se popularizou,
né, vai se tornar um pouco popular, um pouco mais popular, né, mais aceito, e outra, com acessibilidade, com maior acessibilidade do século XIX para o século XX, né, mais século XX do que século XIX. Né? E ainda assim, olha que loucura, ainda assim o livro, mesmo ele não extinto, mas o livro, ele ainda, até hoje, talvez agora, ainda mais caro ainda, né? Ele é um objeto que custa dinheiro, no Brasil, pelo menos, né? Sempre se lutou por essa questão do livro, olha, o livro é caro, por isso que muita gente não lê, né? Daí vieram as coleções pockets, né? Coleções de bolso, que saía um pouco mais barato, e etc. Mas mesmo assim, ele não... mesmo assim, ele não se tornou tão popular como a gente acha, né, que o livro foi, né? Depois foi substituído pela internet, né? Então hoje você lê mais nos computadores do que propriamente nos livros, né? É só uma pequena fala a respeito dessa da questão de conteúdo, né? Mas vamos direto falando de conteúdo, ao nosso tema, que é a mobilidade social. O que é mobilidade social? Então, como eu tenho que trabalhar a apostila com vocês, vamos a ela. Mobilidade social, na página de vocês têm introdução, na página 147, que fala o que é, né? Na sua obra, então, Sociologia, Anthony Giddens apresenta a discussão sobre mobilidade social da seguinte forma. Então, o que o Giddens fala lá sobre mobilidade? Ao estudarmos a estratificação, que nós já havíamos falado, né? Precisamos considerar não apenas diferenças entre as posições econômicas ou ocupações, mas o que acontece com os indivíduos que preenche o termo mobilidade social. Refere-se ao deslocamento de indivíduos e de grupos, refere-se a deslocamento, só um pouquinho, só estou admitindo uma pessoa aqui, de grupos, sim, de grupos entre posições socioeconômicas diferentes. Mobilidade vertical significa o movimento de subida, sim, ou da descida dentro da escala econômica. Então, aqueles que uma mobilidade, então, ela não é uma coisa estática, né? É algo sempre parado dentro da sociedade. Então, como ele fala aqui, ó, o termo mobilidade refere-se ao deslocamento dos indivíduos entre posições socioeconômicas diferentes. A vertical significa o movimento de subida e de descida dentro da escala socioeconômica. Então, como que se dá isso, a vertical? Né? A vertical se dá, então, no sentido da relação do indivíduo com a sociedade, né? Então, por exemplo, nós colocarmos a questão das classes sociais, né? Classe alta, média e baixa, né? Isso é piramidal, de cima para baixo, né? E dentro dessa pirâmide, né? Nós temos indivíduos que estão recorrendo a elas a todo instante. Todo instante, principalmente isso aqui, ó. Aliás, exemplificando isso daqui, ó, né? Então, as pessoas, elas sempre estão se mobilizando no sentido de pertencimento, tá? Porque a cada uma dessas classes existe estereótipos diferentes, né? Estereótipos no sentido do quê? No sentido da condição social, né? Quem está aqui em cima é sustentado pelos que estão aqui embaixo. Quem está aqui em cima é sustentado primeiro por essa camada, depois por essa. Depois, se tirar essa camada aqui, acontece uma relação abrupta, certo? Isso na moda de nós vemos, na forma como nós vemos aqui, né? Então, sempre vai existir, isso nunca vai deixar de existir, tá? Se você pegar, por exemplo, esse modelo nas sociedades antigas, esse modelo na Idade Média, esse modelo na Idade Moderna e na Idade Contemporânea e atualidade, né? Isso muda muito pouco. A estrutura, a base sempre é maior, né, do que a cópula, tá? Nunca vai ser diferente, tá? Não tem como você virar isso aqui de ponta cabeça que isso desmorona, tá? Então, sempre vai haver essa questão da mobilidade social. Outra coisa que, então, segundo aqui agora, né, então nós vemos aqui um pouco o conceito ali da apostila, pelo Giddens, vemos o conceito aqui também um pouco mais didático pelo Brasil Escola, aqui, ó,
que é a mobilidade social? Como que eles colocam mobilidade social aqui? Ó? É a mudança de posição dentro da estrutura hierárquica, como o Giddens falou, de uma sociedade. Esse conceito sociológico, bem como a sociologia, o estudo da sociedade, enquanto ciência, foram desenvolvidos no seio da sociedade moderna e industrial. Certo? Complexidade numa expansão contínua de profissões e estratificação das classes sociais, exatamente. Por que ele fala aqui a respeito da sociedade moderna industrial? Porque a sociedade moderna industrial ela é um reflexo, né, de uma sociedade do século XVIII para o século XIX, que é a sociedade que vai se relacionar ou vai ter uma relação com a máquina, ou seja, a revolução industrial. Então, a partir da Revolução Industrial, tudo muda. Nós temos, por exemplo, nós estudamos hoje, e provavelmente isso vai ser assunto de vestibular, nós estudamos hoje as sociedades, né, com pauta na estratificação social, desde o seu surgimento. Olha que bacana isso. Então, nós temos lá, por exemplo, a sociedade 1.0, que é a sociedade nômade, né? Então, a sociedade nômade para a sociedade sedentária, né? Então, ela passa a dominar a sua natureza. Depois nós temos o segundo momento, a sociedade 2.0, que é uma sociedade que vai se formar, né, dentro desse conceito, dentro dessa administração, dentro do pensamento, da transformação da natureza, tá? Então, nós vamos ter lá, por exemplo, na sociedade 1.0, nós vamos ter a pré-história, na sociedade 2.0, nós vamos ter a história em si, o surgimento dela, aliás, o surgimento dela não, mas a evolução dela depois da escrita, né? E tudo o que ela vai transformar no seu meio ambiente, no seu espaço. A sociedade 3.0, sociedade da Revolução Industrial. Então, você veja que dão passos significativos e distantes um do outro. A sociedade 3.0 para a sociedade 4.0, que é a nossa sociedade, hoje é a sociedade que é computadorizada, né? É uma sociedade que está ligada nos meios de produção da tecnologia, uma sociedade que tem um espaçamento muito curto um do outro. Nós pensamos, por exemplo, na sociedade 3.0, na Revolução Industrial, no século XVIII, século XIX. Nós pensamos na sociedade atual, é o século XX, início do século XXI, são dois séculos no máximo. Então, vocês vejam, as coisas estão evoluindo, não sei se a evolução é a palavra certa, porque a partir do momento que o ser humano ele vai, vamos colocar assim, se distinguindo em seu tempo com relação às mudanças, né, dentro do seu espaço, ele vai transformando, mas há positividade, mas há negatividade, há coisas positivas e há coisas negativas. Talvez hoje em dia mais negativas do que positivas, porque a nossa interferência na natureza ela acaba causando um dano e uma consequência para nós mesmos, entende? Então, é interessante nós olharmos isso, mas não olharmos tanto como um fenômeno ou como uma evolução significativa, né, no sentido de positivo, né, onde tudo está dando certo. Nós estamos numa era onde nós passamos a dominar vamos colocar muitas coisas, né, dentre elas a tecnologia, ou não sei se é ela que nos domina, não sei, mas por um outro lado, né, nós fazemos ou criamos, né, uma falsa estrutura para o futuro, porque sem a natureza, sem a vida. E se nós vivemos num mundo onde a cada instante nós poluímos ar, água, terra, tá? Daqui a uns tempos não vai sobrar muita coisa, né? Até inclusive a própria, vamos colocar assim, o feedback que a natureza está nos dando não é tão positivo assim, certo? A partir do momento que você interfere no meio dela, né, a resposta é mais negativa do que a nossa interferência, certo? O que acaba acontecendo, né? Se você polui o rio, uma hora você fica sem água limpa. Se você polui a terra, uma hora você fica sem poder plantar. Se você polui o ar, uma hora nós ficamos sem respirar. Entende? Né? Nós tivemos agora, se não me engano, em 2019 ou 2020, eu acho que foi 2020. Não, 2019, ano passado. 2019 foi o prazo máximo, né, que
os estudiosos, né, do meio ambiente deram, e falaram, olha, chegamos ao limite, não podemos ultrapassar mais dessa linha, né, senão nós vamos cair, né? Chegamos ao limite do que nós tomamos, do que nós tiramos, do que nós exploramos, do que nós violamos, né, do planeta, né? E por coincidência, né, fomos acometidos por um vírus invisível, mas que matou milhares, milhões de pessoas aí já, né? Eu acho que sim, né? Já chegou a cifra de milhões, não sei muito bem, né? A gente não dá para acompanhar tudo, por mais que nós temos as condições disso fazer, né? Mas não dá para acompanhar tudo porque nós temos os nossos outros afazeres, etc, né? Então, se não fosse o vírus, talvez, que o vírus nos manteve em casa, né? Na condição de isolados, né? Do isolamento social, etc e tal. Então, muita gente ficou em casa, né? Teve que ficar em casa por medidas de segurança. Se não fosse o vírus, talvez essa nossa relação com o planeta teria sido muito, vamos colocar, ainda teria dado continuidade e vamos colocar, a poluição teria sido uma sequência, uma frequência como havia sido com o ser humano mais assim retirado, né, em suas casas, isso deu uma diminuída. E alguns pesquisadores, né, algumas instituições que pesquisam o meio ambiente, né, relatam através de estudos recentes que a natureza ela deu uma respirada, ela deu uma revigorada, porque nós não estamos interferindo e agindo no meio dela. Não é difícil entender isso a partir do momento que nós pensamos que, vamos colocar, eu não sei quantos, tem pessoas de diversos estados aqui, né, diversas cidades, então eu vou falar da minha cidade, né, de Curitiba aqui, né, da minha Curitiba aqui. Então, o que acontece aqui? Nós moramos a 1h30, assim, 1h30 do litoral, né, do nosso litoral aqui. Nós somos o primeiro planalto aqui, né? Então, o que acontece aqui? Nos finais de semana, principalmente quando tem feriado, que nem esse agora que terá, o próximo final de semana, que é sábado, domingo e segunda é feriado, né? Finados. Então, o próximo, o final de semana, provavelmente o que vai acontecer? A galera, eu acho que a metade de Curitiba, vamos colocar assim, para ser bem significativo, metade de Curitiba vai para a praia, né? Então se concentram na praia, daí, né, festa e tudo mais. O lixo, que é produzido nesses finais de semanas prolongados, ele passa muitas vezes, né, no final de semana, de quase 1.000 toneladas. É muita coisa, cara. Pode ser, as pessoas pensam, não, mas será esse cara tá ficando louco? Não, não é não, cara. Pegando, claro, todo o litoral, né, cara? Né? Então, várias praias, cidades históricas ali. Mas é muita coisa. E é verdade, você vai para fora, às vezes você. O que uma pessoa vai, quando vai para a praia, faz o quê? Ela carrega o carro de tudo quanto é coisa, comida, bebida e etc. Mais do que se consome lá é muita coisa, e isso se produz muito rápido. Então, você pensa, por exemplo, nos finais de ano, como que é aqui. Isso eu estou falando aqui. Agora, se for, por exemplo, pensar em uma limpeza, eu nunca fiz essa pesquisa, mas em uma limpeza que seja de um final de semana na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, que é uma das praias mais movimentadas, ou na praia, ou na ilha de Florianópolis também, que é uma região bastante movimentada, com muito turista e etc. Então, isso tudo, quando acontece essa pandemia, isso tudo deixa de acontecer, e quem agradece é a natureza. E não estamos falando só de praia, né? A nossa região aqui também tem as trilhas ecológicas, que frequentemente são
são utilizadas para passeio e para hoje em dia parece que virou rave, né? Então a galera vai mais para bom, se divertir, lógico, se divertir tudo bem, mas vão com muitas vezes com uma diversão que acaba se tornando maléfica no sentido de relação homem com natureza, né? Acaba sujando, etc. e tal, destruindo, enfim. Mas então são várias as questões que nós podemos falar a respeito da mobilidade social dentro desse quadro. Tá? Até mesmo quando nós falamos, por exemplo, desses finais de semana prolongados, né? Porque dependendo da classe social, ela não sai de onde está. Né? É claro que a questão da mobilidade social, no sentido de que estamos vendo aqui, é com relação a pertencimento. Tá? Então, de volta lá, mobilidade social é uma mudança de posição dentro da estrutura hierárquica de uma sociedade. Esse conceito sociológico, bem como a sociologia, enquanto ciência, foram desenvolvidos no seio da sociedade moderna industrial, como falei, então ele vem da Revolução Industrial, complexificado numa expansão contínua de profissões, estratificações e classe social. Então, corresponde a você, o pertencimento. Eu pertencer à classe social está ligado diretamente na minha função dentro da sociedade. Tá? Então, essa mobilidade ocorre, por exemplo, pode ocorrer comigo. Vamos fazer uma suposição. Um ano atrás, não, vamos colocar 20 anos atrás, eu não era professor, né? Eu nem lembro o que eu era, mas eu trabalhava lá, eu trabalhei com tanta coisa, mas há 25 anos atrás, por exemplo, eu trabalhava numa fábrica, né? Eu pertencia a uma classe social diferente da qual eu pertenço hoje. Por exemplo, provavelmente eu estava aqui. Hoje, quem sabe eu esteja aqui, quem sabe eu esteja aqui, né? De repente, se eu me tornar um diretor do colégio, talvez eu esteja aqui, né? Porque eu estou defendendo interesses de quem? Do dono do colégio. Se um dia eu for dono do colégio, eu estarei aqui. Estão ligados? Como é que a coisa funciona na coisa toda aqui, ó? Eu poderia, na minha profissão, fazer a seguinte escala: estudante, professor, diretor e dono. Aí ficaria melhor para vocês entenderem. Entende? Olha lá, de volta para quem está entrando agora, né? Quase acabando a aula aqui. Então, nós vamos entender de volta. Então, aqui, ó, uma estratificação na minha profissão seria estudante, professor, diretor e dono. Ok? Mas existem outros contextos do conceito de classe social aqui, ó. A mobilidade social é um fenômeno da sociedade moderna, exatamente. Sociedade moderna aqui não se trata, por exemplo, da sociedade que veio ou que nasce, né, da idade moderna, que é de 1453 a 1779. Tem que entender assim, moderno no sentido da atualidade, né? Deveria se falar, se fosse pela linha do tempo, uma sociedade contemporânea, seria mais interessante. Portanto, a mobilidade social é um fenômeno da sociedade moderna, hierarquizada em classes, né? Por sua vez, definidas pela condição financeira do profissional. A mobilidade consiste na mudança de posição de uma classe para outra. Então, eu mudando de classe, né, eu estou praticando uma mobilidade social, né? E essa mobilidade social, que essa mudança de classe, ela está intrinsecamente ligada à questão da minha profissão e de quanto eu recebo por ela. Né? Então, a partir do momento que eu ganho um pouco melhor do que eu ganho hoje, né, eu passo a pertencer a uma classe, por mais que não especificamente, mas eu mudo. Né? Talvez até por medidas, até por questões do próprio trabalho. Por exemplo, vamos fazer uma suposição: eu moro num bairro onde eu sou professor, de repente eu me torno diretor do colégio onde eu sou professor, e esse colégio onde eu sou professor não é aqui, é no centro, é lá em Curitiba, ok? Eu vou, de repente, me tornando diretor, eu tenho que estar mais próximo do colégio, eu tenho que mudar da minha residência para lá. E ali vai começar, ali já acontece a tal da estratificação, né? Eu saio de uma região, vou para outra, eu passo a frequentar, vamos colocar lá, o restaurante que eu como aqui na minha vila, aqui no meu bairro, aqui, né? onde eu faço as minhas refeições, ele custa R$ 20, de repente o restaurante que eu vou estar lá, próximo aonde eu vou morar, ele vai custar 50.
né? Então as coisas se tornam mais caras. Então se tornam mais caras porque eu tenho, né? Estou próximo a um lugar onde eu possa e tenho condições financeiras para pagar. Então aí nós temos uma estratificação, uma mudança, uma mudança de classe social, entenderam? Não é tão difícil de entender isso, né? O problema é que muitas vezes as pessoas se encantam demais com isso, né? E passam a viver muitas vezes uma forma, uma vida em que elas não foram aculturadas, não foram criadas, né? Não, não passaram a vida inteira, elas estão por um momento, e muitas vezes é o que acontece de essas pessoas que mudam repentinamente de classe social, é muito comum essas pessoas não terem uma vida tão regrada, ou muitas vezes as pessoas não, não, vamos colocar, permanecerem por muito tempo. Tá? Por causa do quê? Por uma questão de cultura, tá? Então, eu vou dar um exemplo bem comum para vocês, o que acontece no mundo, né? Ou com relação a isso que eu estou falando para vocês aqui, quer ver? Hum, Vocês já chegaram a ouvir notícias assim de pessoas que ganham, por exemplo, um determinado dinheiro na Mega Sena ou etc. E essas pessoas, muitas vezes, há casos, e não são poucos, são muitos casos, né, em que a pessoa chega em um determinado momento, ela entra em falência, ela perde todo o dinheiro, né? Por quê? Porque é o seguinte, o que acontece? Essa pessoa não tem uma relação, né, com aquela classe onde ela vai pertencer, a qual ela vai pertencer. Então ela sai lá do bairro dela e vai morar numa cobertura, num bairro nobre, né? Então o dinheiro acaba rápido e o valor daquele condomínio, de repente, daquela cobertura, é 10 vezes o valor de um aluguel numa vila popular, né? Então a pessoa não tem essa relação, ela não consegue, né, assimilar, né, essas coisas, né? E muitas vezes ela acaba passando por um breve período da vida dela, né, naquela classe, e acaba voltando. Mas isso é um assunto. Bom, é muita coisa, então, quando é muita coisa, é difícil você falar, difícil você se ater, porque eu gosto muito de, quando eu trabalho com qualquer disciplina minha, eu gosto muito de ter tempo para fazer isso. E tempo é coisa que nós não temos. Infelizmente, meia hora de aula não dá para nada praticamente, né? Mas fica aí né, as minhas indicações, tanto do site quanto da apostila. Elas têm uma relação que é uma relação assim, que elas enriquecem o conteúdo, né? A apostila um pouco, ela não é, ela no sentido do assunto, ela é um pouco mais aprofundada. O site aqui, ele é um pouco, ele é mais comum, ele tem uma linguagem mais didática, né? Como eu falei para vocês, é uma linguagem em movimento, né? Então, façam essas relações e estudem, né? Que é bacana esse assunto. Esse assunto é um assunto que é gostoso de se estudar, né? Bom, o estudo serve justamente para nós nos orientarmos a respeito do que será, né? Do que virá pela frente, né? Principalmente a vida de vocês, né? A minha também, claro, né? Mas a de vocês que está aí começando toda uma, né? Tem todo um começo, tem todo tem toda uma vida pela frente, digamos assim, ok? Então, até semana que vem. Tchau, tchau. Semana que vem não, até amanhã, né? Amanhã nós damos continuidade, tá legal?